Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sim, graças a Deus. Então, hoje nós teremos mais uma aulinha e nossa aulinha agora será de matemática, certo? Vocês irão pegar o livrinho de vocês de matemática e abrirem lá na página 58. Vocês irão perceber que é um assunto que nós já vimos, que nós já estudamos, não é mesmo? Só que, como vocês perceberam também, as tias estão fazendo revisão nessa semana, que é a revisão para fazermos a provinha na próxima semana. E hoje a nossa revisão é de matemática, ok? E um dos assuntos que irá cair na prova é subtração de números naturais, certo? Vocês ainda lembram o que é isso? O que é subtração? Isso, a subtração, ela é subtrair, diminuir. Ela dá a ideia de retirar. Eu tenho certa quantia, retiro outra quantia e aí nós teremos o resultado, não é mesmo? Como no exemplo que a tia tem aqui no vídeo, que são 5 menos 3, que vai ficar 2, muito bem. Como se a tia tivesse 5 gatinhos, então eu vou dar 3 gatinhos e então eu ficarei com... Muito bem, eu ficarei com 2 gatinhos. Então, eu tenho 3 e tiro 2. Com quanto eu vou ficar? Isso, se eu retirei, então eu vou ficar apenas com 1. Agora, se eu tenho 4 menos 2, então eu vou ficar com quanto? A tia já falou. Eu vou ficar com 2 de novo. E se eu tenho 3 e tiro 2, eu fico com quanto? Muito bem, eu fico com 1. Isso é moleza, não é mesmo? Vocês também podem perceber aqui atrás que nós temos 3 parcelinhas. Nós temos o 3, logo abaixo nós temos o 2 e mais abaixo nós temos o 1, que é o quê? O resultado. E vocês também lembram que a tia já falou que cada parcelinha dessa tem um nome? Lembram? Muito bem, então diz aí qual é o nome para a tia. Isso, a primeira parcela, ela se chama minuendo. A segunda parcela, ela se chama subtraindo. E a terceirinha parcela, que é a última, e que vai mostrar o resultado daquela nossa questão, é o quê? Isso, é o resto ou a diferença. Então, vocês já sabem, não é? Que cada parcelinha dessa tem um nome. E que é minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Qualquer um dos dois está valendo, ok? Como também, na página 59, nós temos aí falando que a subtração também nos dá a ideia de completar. Como é isso? Em uma caixa cabem 8 latinhas de refrigerante, certo? E foram colocadas 2. Quantas faltam para completar? Diz aí pra tia. Se a tia vai comprar... A tia tem uma geladeira que cabem 8 refrigerantes. Só que eu coloquei só 2. Então, quanto falta ainda para a tia colocar na geladeira? Isso. Se eu tenho 8, eu vou subtrair pelo 2, que é o total que eu coloquei dentro da geladeira, que irá restar quanto? Muito bem. Então, ficou faltando 6 latinhas de refrigerante para a tia completar, não é? Aquele localzinho lá na geladeira dela. Subtração é bem simples, não é, crianças? Lá na página 61, nós já temos a atividade, que vocês já responderam, nós já corrigimos, não é? E temos um exemplo aí com maçãzinhas. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maçãs e comeram 3 maçãzinhas. Então, quantas ficaram? Se eu tenho 8 e tiro 3, então vai ficar 5, muito bem. Viram como subtração é fácil? Então, vocês irão revisar esse assunto, certo? Principalmente as atividades e estudar a tabuada da página 60, certo? Porque será um dos assuntos da prova. Mais um assunto que irá cair na prova, ele se encontra lá na página 80. Você sabe o que é? Isso, são os números pares e os números ímpares, certo? Vocês sabem quando é que um número é par? E vocês sabem quando o número é ímpar? Não.
Olha, na nossa sala nós temos 15 alunos. Será que se a tia dividir esses 15 alunos, ficará a mesma quantidade de um lado e de outro? Não, não ficará a mesma quantidade. Se eu tenho 15 e divido por 2, não vai dar um resultado satisfatório, certo? Então, ficará. Então, se eu pego essa quantidade de aluno, número 15, e divido por 2, coloco uma certa quantidade de criança para esse lado e outra quantidade para aquele outro lado, então vai ficar faltando um. Sabe por quê? Porque de um lado ficará 8 crianças e do outro lado ficará 7 crianças. Não tem como ficar igual. Então, dá para nós percebermos também que o número 5, ele faz parte dos números ímpares. Por quê? Porque quando a gente divide, não fica a mesma quantidade de um lado e de outro. Olha, os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e o 9, certo? Sendo assim, os números 2, 4, 6 e 8 são os números pares, certo? E sempre que esses números sempre que algum número terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9, será um número ímpar. Não importa se é 209, se é 105, se é 1007, sempre será um número ímpar, porque terminou com um desses números que são ímpares. Agora, se algum número terminar com 2, 4, 6 ou 8, aí sim será um número par, certo? Se for 14, se for 38, se for 306, sempre que terminar com esses números serão números pares, porque eles são números pares. Então, sempre que ele estiver com alguém, ele também será um número par, ok? Os pares são contados de 2 em 2, como nós temos aí o exemplo no livro de vocês na página 80. Sempre que nós contarmos os pares de 2 em 2 e der tudo certinho, então nós saberemos que serão números pares. Agora, se nós contarmos alguma coisa e sobrar uma quantidade, uma coisinha, um objeto, então será ímpar, ok? Como nós temos aí o exemplo de 4 livros. Se nós temos 4 livros e divide ele para 2 pessoas, quanto ficará para cada? Isso, eu tenho 4 e vou pegar 2 livros para mim e dar 2 livros para outra pessoa. Então, deu certinho? Isso, então é um número par. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 lápis. Se nós dividirmos esses 6 lápis, eles ficarão em quantidades exatas? Ficará 2 para você, 2 para mim e 2 para outro colega. Então, não sobrou nadinha, não é mesmo? No exemplo dos materiais escolares, podemos concluir que são pares os números de cadernos, lápis e borrachas, canetas e tesouras, porque eles são agrupados de 2 em 2. Sendo assim, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10 são números pares, certo? E todos os números que são terminados em 1, 3, 5 ou 7 são números ímpares, certo? E todos os números que são terminados em 1, 3, 5 ou 7 são números ímpares, certo? Então, assunto bem pequenininho, não é? O que vocês têm que entender é só isso, que os números pares são 2, 4, 6, 8 e 10 e que os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Certo? Sempre que vocês virem esses números, que vocês virem algum número terminado, virem uma quantidade terminada com esses números, então são números ímpares, certo? E para ficar mais fácil, vocês sempre dividem alguma quantidade em par, 2 em 2. E se sobrar 1, então será número ímpar. Então, agora vocês irão revisar a atividade que vocês já viram, que é da página 81, 82, 83 e 84 e vão estudar para a prova também, porque será mais um dos assuntos que irão cair na prova. Por último, nós iremos estudar agora a centena exata. Vocês sabem ainda o que é centena?
Olha, quando nós vemos apenas um livro, então nós estamos falando de uma unidade. Agora, se eu tenho 10 desse livro, de que nós estamos falando agora? Isso, nós estamos falando de dezena, porque 10 unidades formam uma dezena. Agora, se eu tiver 100 unidades, eita, mas é muito, né, tia? Isso é bem... Então, 100 unidades quer dizer que são uma centena, certo? Assim como no material dourado que vocês estão vendo logo aqui atrás, que uma pecinha apenas representa uma unidade. Temos também uma coluninha com 10 unidades que representa uma dezena e temos uma bem maior que representa uma centena, que é composta por 100 unidades, certo? Aí no livro de vocês, na página 85, tem falando bem mais sobre centena exata, certo? E que também nós podemos fazer o seguinte: sempre que nós pegamos um algarismo, pegamos o número 1 e acrescentamos o 0, fica o quê? Isso fica o número 10, que aí é uma dezena. Agora, se a gente pega esse número 1 e acrescenta 2 zeros, o que é que acontece? Isso, então é transformado em uma centena. E assim também acontece com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 e com 9, certo? Sempre será, sempre que adicionamos 2 zeros, então vai se tornar uma centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas. E para ficar mais bem entendido, nós iremos para a página 86. Certo? Então, nós pegamos o número 2 e acrescentamos 2 zeros. Então, ficou o quê? 200, que é o quê? 2 centenas, certo? Também temos aí o 300, que nós pegamos o número 3, adicionamos 2 zeros e ficou o quê? O número 300. Agora, se eu tenho 300, eu tenho quantas centenas? Muito bem, eu tenho 3 centenas. E se eu tenho a quantidade 500? Se eu tenho aqui o número 500, quantas centenas a tia vai ter? Muito bem, então a tia tem 5 centenas. E se eu tenho o número 900? Se eu tenho o 900, quantas centenas a tia tem? Isso, então a tia tem 9 centenas. E passando dos 900, então já entra na unidade de milhar, certo? Que nós iremos estudar depois. Olha, também existem coisas que nós compramos no centro. Não é aquele centro que a gente vai lá pro interior, não. É centro. Se você falar centro, então nós estamos falando do centro da cidade. Então, o correto é falar centro. E existem coisas que nós compramos no centro, como um cento de banana. Você vai lá no sacolão no supermercado, né? Aí você fala, moça, eu quero um cento de bananas. Que é igual quando você vai comprar dúzia. Pois é, também existe o cento, só que cento é muito, não é? Porque já vem o quê? 100 bananas. Mas mesmo assim, que se você for comprar, o correto é falar cento, certo? Um cento de bananas. Ou então, um cento de laranjas, um cento de botões, que são 100 botões, e um cento de flores, que são o quê? Muito bem, são 100 flores, 100 unidades. Entenderam o que é centena? Então, nós temos aí a atividade da página 87 até a página 91. Vocês já responderam essa atividade, agora vocês vão apenas estudar, certo? Vão rever de novo essa atividade, essas questões, o que vocês responderam, e irão apenas, estudar, memorizar e ficar, bem craque para nós fazermos a nossa provinha na semana que vem, certo? Então, a tia apenas revisou esses assuntos que vocês já viram com a tia Camila e que agora vocês irão estudar aí em casa para fazer a prova semana que vem, certo? Então, a tia vai ficando por aqui. Até a próxima aula e tchau, tchau. Bons estudos e boa prova!